Agora, trazendo para o debate político, favorito à presidência da Câmara, o deputado Hugo Mota votou da mesma forma que o partido de Lula em 91% das votações, das quais participou desde o início do atual governo. Vamos entender essa identificação, então, com a Marília Ribeiro, que está de volta aqui ao nosso 3 em 1. Fala, Marília. Isso mesmo, Evandro. Esse levantamento foi feito pelo jornal Folha de São Paulo. E ele usou, os dois candidatos à presidência da Câmara dos Deputados, que é o deputado Hugo Mota, que faz parte do Republicanos, e também o pastor Henrique Vieira, que é do PSOL, que até o momento são as duas candidaturas lá para a presidência da casa. Nessa comparação em relação ao PT, que é do presidente Lula, Hugo Mota aí teve 91% de compatibilidade nas votações com o Partido dos Trabalhadores. Já Henrique Vieira, que é do PSOL, que é aliado do presidente Lula, ele aí teve 77%. Vale a gente destacar que desse levantamento mostrou também que até o Hugo Mota, ele passa da deputada Érica Cocai, que faz parte do PT. Érica Cocai, nessas votações, ela teve aí cerca de 86% de compatibilidade com o seu partido. E o que eles fizeram nesse levantamento, esse comparativo, ele foi feito em relação às votações de projetos de lei, resoluções, decretos, medidas provisórias, emendas à Constituição, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento de 2023 e 2024. O Hugo Mota, ele faz parte ali do terço mais fiel ao governo, de acordo com esse levantamento. Hugo Mota, ele é o candidato atual aí do atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Arthur Lira fez esse apoio a Hugo Mota em outubro do ano passado, só para a gente poder dar uma relembrada aqui, quando teve aquele imbróglio em relação a Elmar Nascimento, que esse apoio iria para ele, mas de fato acabou indo para Hugo Mota. E aí, o que aconteceu? O Arthur Lira acabou abrindo as portas para que Hugo Mota pudesse receber mais apoios. Hoje, Hugo Mota, ele conta aí com apoio de 18 partidos, que somam 495 deputados. Para ele ser eleito nesse primeiro turno lá na Câmara dos Deputados, ele precisa de pelo menos 257 votos. Lembrando que a eleição da Câmara dos Deputados acontece no dia 1º de fevereiro, às 4 da tarde. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Marília Ribeiro? Ótimo trabalho para você. O seu Zé Maria Trindade, isso facilitaria, então, essa conversa, essa articulação de Hugo Mota para que o PT possa caminhar com ele para a presidência da Câmara? Eu diria até que o PT e o governo votaram com Hugo Mota. Ele é a fina flor ali do Centrão, ele representa o Centrão. E o governo lidou muito com o Centrão. A reforma tributária, que o governo faz propaganda dizendo que aprovou, na verdade foi uma reforma tributária do Congresso Nacional e uma reforma tributária do Centrão. Então, o governo é que votou com Hugo Mota, porque Hugo Mota é aquela linha ali do Centrão e de como funciona o Congresso Nacional. Agora, é evidente que o governo tinha dificuldades para apoiar outros candidatos, que estavam se apresentando ali no início, e o Hugo Mota veio a calhar, e não há como ir contra uma força tão grande no Congresso. Um governo não pode perder, se apostar, a presidência da Câmara dos Deputados. Daí a necessidade intransigente de fazer um acordo, e esse acordo veio bem a calhar ali. O Hugo Mota, que não é um governista, ele não é um governista de primeira, apesar desta votação, mas que também não é um oposicionista feroz como outros que eram candidatos. Interessante, Zé Maria. Agora também há uma outra questão, O Hugo Mota, ele acaba sendo mais fiel que o próprio PSOL, Inclusive, a gente contou aqui para vocês que o Guilherme Boulos estava defendendo a candidatura do pastor Henrique Vieira, do PSOL, à presidência da Câmara. Claro, é muito difícil que ele tenha a chance diante dessa construção que está sendo feita ao redor de Hugo Mota, mas se teria um partido que caminhasse hoje com o PT, seria o PSOL, mas não é o que acompanhamos, Fábio Piperno. Não, veja, inclusive, recentemente o PSOL votou em bloco contra o ajuste fiscal. No ajuste fiscal, o governo conseguiu mais votos no PL do que no PSOL. Essas coisas... Oposição do bem. Então, veja... No caso do governo, Oposição do bem, digamos. Essa proximidade do governo... Cine. Diga, fala, Zé. Cine.
Outra curiosidade que eu sempre digo é o seguinte: os dois partidos, PSOL e Novo, votam juntos e têm o mesmo discurso por motivos diferentes. É verdade, Zé. Já acompanhamos essa também. Cada costura que a gente vê, hein, meu Deus. Mas o Zé lembra de muitas histórias, né? Tinha uma que o Roberto Campos Avô sempre falava, né? Que na questão do plano cruzado, só ele e o Brizola, por motivos bem antagônicos, que se manifestaram contra no começo. E o plano cruzado foi um tiro d'água. Mas, enfim, o fato é que Hugo, essa aliança, aliança não, mas essa proximidade entre o governo e o Hugo Motta, mais uma vez escancara que essas relações, elas não se dão mais por proximidades ideológicas ou programáticas, mas sim de conveniência. É bom para os dois, por mais diferentes que possam ser. Fala, Segré. Eu tenho uma dúvida se essa aliança na votação, respeito do que o Hugo Motta coloca, ou como votou, respeito do Partido dos Trabalhadores, não seja uma situação em que permita, negociando com todas as facções ideológicas, obter a presidência da Câmara dos Deputados e, uma vez sentado na poltrona de presidente, muda toda essa andamiagem de alianças. Ou seja, nesse momento, cheguei, sou presidente da Câmara dos Deputados, agora é comigo. E aí que pode mudar um pouco, ou respeito da atual oposição, ou respeito do atual governo. Fala, Gani. Isso que o Piperno trouxe é verdade, né? Essas conveniências, hoje a gente não vê mais esse alinhamento ideológico, aliás, essa conveniência, né? Essa aproximação, seja por fisiologismo, seja por orçamento, ela se sobrepõe às questões ideológicas. Prova disso é que Hugo Motta votou mais a favor do governo do que o próprio PSOL, que ideologicamente é muito mais próximo ao governo. Agora, vamos ver como é que vai ficar essa relação na hora que o orçamento for aprovado e tiver a distribuição de emendas. Aí é que o bicho vai pegar. Agora, Zé, eu queria saber de você como é que o PT reage a essas manifestações do PSOL, inclusive com essa possibilidade de indicação de um integrante seu para concorrer à presidência da Câmara, na garantia de que não haveria o projeto de anistia, por exemplo, porque se esperava talvez um alinhamento, mas a gente percebe que em várias questões eles divergem e divergem bastante. Pois é, o governo perdeu votos do PT, por exemplo, em decisões importantes, como ajuste fiscal, por exemplo. Alguns petistas votaram contra. E o PT tem aquela chamada, o consenso progressivo, de fechando, e depois que o partido toma uma decisão, todos votam naquela decisão partidária, embora alguns tenham perdido no debate interno, né? Então o PT tem essa concepção. Mas alguns assuntos são caros demais, como, por exemplo, no ajuste fiscal, que o PT não queria perder investimentos na área social, é o grande discurso do partido, né? Agora, o PSOL dependia do PT para existir, porque fazia coligação. Essa coligação acabou. Então, os partidos hoje estão mais independentes. O PSOL elege os seus próprios deputados. E antigamente, na coligação partidária, né, que era geralmente PT e PSOL e tal, para garantir a legenda, eram eleitos deputados na mesma legenda para ter comportamentos diferentes no Congresso Nacional. Daí a importância do fim da coligação. Pelo menos agora, todo mundo sabe o que o PSOL quer e o que o PT quer. Fala, Piper. E há partidos, há regiões do país em que eles acabam sendo concorrentes. Por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o PSOL hoje já é um partido bem maior que o PT, elegeu muito mais deputados que o PT, inclusive. Aqui na cidade de São Paulo é outro local importante do país, outra área importante do país em que o PSOL já ficou maior que o PT. Então, esse é um fenômeno que também se repete em várias regiões do mundo. Eu cito sempre o caso da França. O tradicional Partido Socialista, que já venceu 3 eleições para presidente, hoje ele é muito menor que o França Insubmissa, que é uma espécie de PSOL francês mais à esquerda. Bom, agora eu quero falar um pouquinho. E o PSOL nasceu do PT, né? O PSOL nasceu do PT. Na votação da reforma da Previdência, no primeiro governo Lula, né? Alguns deputados do PT disseram, eu não voto isso aí, reforma da Previdência. E
E aí a Heloísa Helena, o Randolfo Rodrigues, o Chico Alencar fundaram o PSOL. O Babá. A ideia era colocar o nome Sol, mas a lei exigia o tal do P no início, hoje não exige mais.